Tu anuncia, tu investe em tráfego, tu cria conteúdo, mas no final das contas, tu não vende. Fica assistindo esse vídeo agora, que eu vou te mostrar uma técnica, algo super importante que pode fazer toda a diferença nessa etapa de conversão e te fazer vender mais usando a internet. Oi, eu sou o James Stefani. Antes de mais nada, não te esquece de te inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos e deixa um comentário aqui para eu saber se esse vídeo está te ajudando, ok? Bom, algo que a gente precisa entender é que as pessoas elas precisam passar por uma jornada de conteúdo para que elas possam, lá no final, fazer uma compra, fazer uma aquisição de um produto ou serviço. Bom, e é aí que muitas pessoas, muitos empresários, enfim, pessoas que trabalham até com a parte de social media, marketing, se perdem. Porque, na verdade, o ideal é tu criar uma jornada de nível de consciência dessa pessoa até ela chegar no momento de conversão. O que deve acontecer muito frequentemente aí na tua empresa é que as pessoas são impactadas pelos teus anúncios de alguma forma e na hora de converter, na hora dessas pessoas, de alguém entrar em contato com esses leads, digamos, elas se tornaram leads e alguém vai ligar para elas, muito provavelmente vai perder muita venda e as pessoas vão ser muito desinteressadas. E isso tem um motivo bem particular, que na verdade não é de hoje que se sabe disso, mas poucas pessoas se atentam para algo super importante que a gente chama de nível de consciência do cliente ou do consumidor. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso e como isso pode impactar o teu negócio. Bora para o computador? Bom, eu estou aqui no computador então e a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 níveis de consciência do cliente, ok? Bom, a gente precisa entender um pouco de história agora rapidinho, só para a gente entender como é que surgiu isso. Na verdade, isso surgiu por um cara chamado Eugene Schwartz. Ele é esse cara aqui do lado dessa foto e ele escreveu um livro chamado Breakthrough Advertising, onde ele apresentou pela primeira vez essa linha editorial chamada os 5 níveis de consciência do cliente. Bom, e Eugene Schwartz, ele era um copywriter, uma espécie de redator que escrevia muito sobre mala direta e enviava para os correios há muito tempo atrás. As pessoas recebiam em suas casas editoriais com textos, falando sobre algumas promoções, campanhas que aconteciam na cidade. Então, existia muito a mala direta, durante muito tempo se utilizou isso, e hoje, obviamente, com toda a parte digital, caiu praticamente em desuso. Mas o Eugene, ele era um copywriter, uma pessoa especialista em escritas com gatilhos comerciais, ok? Bom, e a gente precisa entender que existe um objetivo dos 5 níveis de consciência, tá? E o objetivo do nível de consciência, dessa linha editorial, é criar parâmetros e uma estratégia de comunicação levando em consideração os momentos, o momento decisório na compra de um produto ou serviço, Quando nós pensamos em adquirir um produto ou serviço, muitas vezes a gente tem uma jornada ainda a ser desenrolada aí, até o momento que a gente encontra a empresa, encontra um produto, decide realmente comprar esse produto e se prepara, inclusive financeiramente, para fazer a aquisição desse produto ou serviço. Bom, mas os 5 níveis eles vieram para justamente a gente começar a identificar quais são os pontos de contato dessa jornada de nível de consciência, o que a gente precisa fazer em relação à parte de conteúdo para que as pessoas, os teus futuros clientes, pessoas que vão se tornar leads, elas trilhem essa jornada até o ponto de conversão. E aqui eu tenho uma escala de venda, por quê? Porque eu fiz a pessoa, obviamente, passar por toda uma linha de jornada de conteúdo, onde eu respondi várias dores, apresentei parâmetros, informações sobre o meu produto, inclusive propostas aí comerciais, campanhas, incentivos, ofertas, que fizeram com que essas pessoas chegassem no momento da conversão e comprassem o meu serviço ou produto, tá bom? Bom, e a gente precisa entender que existe uma linha, em relação aos 5 níveis de consciência, e a gente chama isso de inbound marketing. Então, o inbound marketing é algo que está totalmente relacionado aos níveis de consciência, porque é através do inbound que a gente vai começar a produzir conteúdos pensando justamente nessa jornada de início, meio e fim, tá? O inbound marketing nada mais é do que ferramentas que tu cria conteúdo. Então pode ser conteúdo de vídeo, pode ser conteúdo de blog, pode ser conteúdo de e-mail marketing,
podem ser posts dentro da tua rede social, stories, enfim, e-books, né? Então existe uma gama de ferramentas e de atividades dentro do inbound marketing, mas nada adianta tu produzir conteúdo sem uma linha editorial, sem um início, meio e fim, para que tu tenha ali um escopo de trabalho bem feito, ok? O que a gente percebe muito aqui, em muitos casos, é que as pessoas, as empresas, elas acabam, na verdade, produzindo conteúdos aleatórios, de acordo com o que elas imaginam, sem muita profundidade e também sem muita continuidade, que esse é o problema, tá? E o inbound marketing, juntamente com os níveis de consciência, vão trazer justamente esse controle e essa rastreabilidade de conteúdo para que no final tu possa ter mais vendas. Bom, e quais são os 5 níveis de consciência dos clientes ou do consumidor, tá? A gente tem aqui o nível de inconsciente, tá? Consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente, ok? Bom, o inconsciente, ele é aquela pessoa que ela não sabe que ela tem um problema. A pessoa ela não sabe que hoje ela tem um problema. Um exemplo bem prático aqui é falar inglês. Daqui a pouco, dependendo da tua profissão, do que tu almeja para frente, talvez tu nem pense que falar inglês é um pré-requisito lá na frente para tu te candidatar a uma vaga ou ter uma promoção, tá? Então essa pessoa ela não tem consciência que existe um problema que vai existir um problema lá na frente. Bom, aí aqui o que a gente pode atacar de conteúdo é começar a colocar gatilhos, né? Você já pensou em como é importante falar inglês hoje? Um exemplo, né? Se eu fosse gravar um vídeo. Então a gente começa a criar cards, conteúdo referente à importância de falar inglês, tá? Para que a pessoa que consome esse conteúdo vai dizer o seguinte: para um pouquinho, eu preciso falar inglês, né? Isso é importante. Na verdade, a gente quer que a pessoa ela vá para a segunda etapa, né? Que é a pessoa que ela tem consciência de um problema, né? Então é a pessoa que sabe que tem um problema, mas não sabe como resolver. Bom, eu sei agora que eu preciso falar inglês, mas como que eu resolvo isso, né? Então, como exemplo, a gente sabe aqui que a pessoa, para se candidatar a uma vaga, ela precisa falar inglês. E ela então entendeu que ela precisa ela tem essa necessidade, né? Deixa eu até ajustar aqui um português aqui. Pronto. Então, essa pessoa ela já sabe que ela precisa falar inglês, mas ela não sabe como fazer isso. E aí a gente tem, né, uma terceira etapa aqui, que é a pessoa que está consciente da solução. Ok, eu agora sei que eu preciso falar inglês, mas e como é que eu resolvo isso, né? A pessoa, ela já sabe como resolver. Então, ela sabe que ela precisa fazer um curso de inglês para sanar essa dor que se iniciou lá no início, quando nós falávamos sobre o inconsciente do problema, tá? Bom, aí entra aqui o produto. Consciente do produto é a pessoa que começa a pesquisar soluções, neste caso, cursos de inglês, para resolver esse problema, né? Então, até coloquei como exemplo aqui, ela começa a pesquisar cursos. Quais são as metodologias, o que faz mais sentido aprender inglês hoje, presencial, não presencial, enfim. Essa pessoa já está num processo de pesquisa, ok, de uma solução. E a gente tem aqui a pessoa totalmente consciente, que é a pessoa que já tomou a decisão de aquisição de um curso, no caso, e já inclusive se preparou financeiramente para fazer esse investimento, tá? Então aqui a pessoa já sabe que o curso XYZ, que custa X reais, cabe dentro do orçamento dela, e ela já sabe inclusive a metodologia, como são as aulas, como é que se dá todo o processo de dinâmica do curso para que ela possa fazer esse investimento, tá? E é aqui que as pessoas se perdem. Muitas empresas, na hora de produzir conteúdo, não têm uma jornada, uma linha de trabalho para fazer essa máquina rodar até o ponto de vender o produto. James, qual é o problema de não fazer isso? Bom, tu deve saber melhor do que eu, na verdade. Quando uma pessoa, alguém da tua equipe tenta ligar para um lead e esse lead não compra, ele diz, eu não tenho interesse, me cadastrei me cadastrei de forma errada, tá muito caro, não era o que eu procurava. Todas essas objeções / problemas de fechamento de negócio se vêm porque não se tem uma linha editorial trabalhada em cima da consciência desse cliente, tá? Então, esse é um ponto vital da importância dos níveis de consciência do cliente. A ideia aqui é justamente alavancar as tuas vendas,
e, obviamente, diminuir o trabalho, o esforço de venda, porque tu vai ter pessoas, no momento lá da conversão, mais preparadas financeiramente e com nível de consciência, com mais clareza, da oportunidade que tu estás oferecendo. Bom, e aqui nesse mapinha, a gente tem aqui um pouco dos estágios, né, da qualidade, da temperatura desses públicos, dependendo dos seus estágios. Então aqui a gente tem o inconsciente, que é um público frio, né, o topo de funil. A gente tem ali no nível 2, consciente do problema, que é um público, na verdade, estágio 2 e 3, consciente do problema e consciente da solução, é um público mais morno. Ele já sabe como funcionam algumas coisas, ele já tem consciência da dor dele e por aí vai. E a gente tem ali os passos 4 e 5, consciente do produto, da solução, e consciente, totalmente consciente, que seria o público quente. Eles já sabem o que eles têm que fazer para fazer, né, para acontecer a aquisição de um produto ou de um serviço. Então, é através dessa matriz, digamos assim, que tu começa a estruturar toda a tua linha editorial, a tua linha de conteúdos. E tu tem a programação, um calendário editorial, onde cada publicação para cada etapa vai ser publicado dentro da tua rede social e do teu, obviamente, do teu blog, enfim, do teu site. Bom, me diz aí, o que tu estás achando dos 5 estágios, 5 níveis de consciência dos clientes? É algo que tu consegue enxergar hoje, que é um gap lá na tua empresa, ou na parte de marketing, de social media? Deixa um comentário aqui para eu saber se esse vídeo está fazendo sentido para vocês, ok? O importante aqui é que a gente precisa entender que tudo tem um início, meio e fim, e que isso precisa ser organizado, e que os 5 estágios, os 5 níveis de consciência do cliente vão, obviamente, oferecer esse controle, esta rastreabilidade e, obviamente, oferecer um lead mais qualificado lá para o teu time de vendas. Bom, eu fico por aqui, eu sou o James Stefani, não esquece de te inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos e deixa um comentário aqui para eu saber se tu queres saber mais sobre os 5 níveis de consciência do cliente, inclusive sobre embalde marketing. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!